Pessoal, observe esta equação, cuja solução é pedida. Eu a escolhi não pela sua complexidade. De fato, é uma equação de simples resolução. Eu a coloquei aqui para evidenciar a leitura equivocada que nós fazemos de expressões algébricas e de expressões aritméticas. Se não, veja. Resolva a equação. Olha a leitura. 1 sobre x menos 1 igual a 1 sobre x menos 1. Ou ainda, o inverso de x menos 1 igual ao inverso de x menos 1. Ou também, 1 dividido por x menos 1 igual a 1 dividido por x menos 1. Se você focou nas minhas leituras, você observou que a leitura que eu faço da expressão algébrica do lado esquerdo é a mesma que eu faço da expressão algébrica do lado direito, sendo elas expressões distintas. De fato, ao final deste vídeo, você verá que o valor desta expressão é diferente do valor dessa para todo x real, mas isso fica para depois. Essa aparente ambiguidade, ela ocorre porque eu faço uma leitura errada, uma leitura equivocada de uma das expressões. Observe. Isso aqui, 1 sobre x menos 1, leitura correta, que é colocado de outro modo, 1 dividido por x menos 1. E a lei de precedência das contas, né, dizem que numa expressão desse tipo eu começo pela divisão. Certo? Então está correto. O inverso de x menos 1. 1 sobre x menos 1. Agora a outra expressão, a expressão do lado esquerdo. Isso aqui é também colocado como 1 dividido por quem? Pela diferença entre x e 1. 1 dividido por este parênteses, que é a diferença entre x e 1. Portanto, qual é a leitura correta desta expressão? 1 sobre a diferença entre x e 1. Ou o inverso da diferença entre x e 1. Ou ainda, 1 dividido por x, 1 dividido pela diferença entre x e 1. Ou também, 1 dividido, abre parênteses, x menos 1, fecha parênteses. Mas aí já é um exagero. Mas a leitura correta é o inverso da diferença entre x e 1, ou 1 sobre a diferença entre x e 1. Portanto, qual é a leitura correta desta equação? 1 sobre a diferença entre x e 1 igual a 1 sobre x menos 1. Ou o inverso da diferença entre x e 1 igual a diferença entre o inverso de x e 1. Perceba. Este exemplo, este vício de leitura me leva há uma pegadinha que rola por aí, que consiste na seguinte pergunta. Qual é o dobro de 4 mais 4? Dobro de 4? 2 vezes 4. Portanto, o dobro de 4 mais 4 é isso aqui, ó. 2 vezes 4, o dobro de 4, mais 4, que é o quê? 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, 12. Acontece que algumas pessoas interpretam de forma equivocada a verbalização. Dobro de 4 mais 4. Interpretam como isso aqui. Mas isso aqui não é o dobro de 4 mais 4. O dobro de 4 mais 4 é o que está em cima. Isso aqui é o dobro da soma de 4 com 4. Que é quanto? 2 vezes 8, que dá 16. Outro vício, raiz quadrada de x mais 1. Raiz quadrada de x mais 1 é isso aqui, ó. Raiz quadrada da soma de x com 1 é que é isso.
Leitura disso, leitura correta, daqui, raiz quadrada da soma de x com 1. Contexto de função. F de x ao quadrado. F de x ao quadrado é a imagem pela função f do quadrado de x. Não é isso aqui. Qual é a leitura correta disso aqui? Quadrado de f de x. Aqui é f de x ao quadrado. Sabe o porquê dessas leituras equivocadas? A preguiça, a nossa preguiça. Olhando para cá, sai mais facilmente dizer raiz quadrada de x mais 1 do que a raiz quadrada da soma de x com 1, que é a leitura correta. Tá? Muitas vezes essa leitura equivocada passa impunemente, outras não. Tá? Então, voltemos à nossa equação e vamos resolvê-la. Tá? Que aparecerão mais leituras equivocadas. Se não, veja. Seja S o conjunto, o conjunto solução. Eu me incluo nessas pessoas que fazem leituras equivocadas, tá? É bom dizer isso. Seja S o conjunto solução da equação tem-se. Zero não é solução, ou seja, zero não pertence a S. Óbvio, o x não pode ser zero. 1 também não pertence a S. X não pode ser 1, zero no denominador. 1 não pertence a S. E, assim, eu tenho uma sequência de equivalências que o número x pertence ao conjunto solução, se somente se esse número satisfaz a equação, ou seja, o inverso da diferença entre x e 1 é igual ao inverso de x menos 1, que é equivalente. Não estou resolvendo a equação para os meus pares, estou resolvendo a equação pensando em pessoas que têm alguma dificuldade. Escreverei assim, o inverso da diferença entre x e 1 igual ao inverso de x menos o inverso de 1. Para quê? Para obter um denominador comum, que pode ser escolhido como produto dos denominadores. Então, aqui ficará, tá? Vou colocar tudo sobre o produto dos denominadores. Quem é o produto dos denominadores? X vezes x menos 1. Não é x vezes x menos 1. Não é x vezes x menos 1. Vamos consertar a leitura. X vezes x menos 1 é isso. X vezes x menos 1, que é o quadrado de x menos 1. O que está lá é x vezes a diferença entre x e 1. Olha, x vezes a diferença entre x e 1. Mas a preguiça me leva a ler como se eu estivesse lendo isso aqui. Eu estou lendo, é isso que dá. Propriedade distributiva. Quadrado de x menos x vezes 1 da x. Quadrado de x menos x. Então, um denominador comum é x vezes a diferença entre x e 1, x vezes a diferença entre x e 1. Esse produto, né, dividido pela diferença entre x e 1 dá x, de modo que aqui fica x vezes 1. Esse produto dividido por x dá a diferença entre x e 1, que vezes 1 dá a diferença entre x e 1. E esse produto dividido por 1 dá ele mesmo, vezes 1. Então, eu obtenho aqui x vezes a diferença entre x e 1. Isso ocorre se somente se. Vamos com calma. Então, eu fico com x sobre x vezes a diferença entre x e 1 igual.
coloca aqui tudo no denominador do lado esquerdo, do lado direito, perdão, porque x vezes a diferença é exatamente a propriedade distributiva, né? Usando na divisão, que dá, portanto, x menos 1 menos x vezes a diferença entre x e 1. Bem, se x pertence a S, x é diferente de 0, x é diferente de 1, o denominador é evidente que é diferente de 0, então eu posso multiplicar os dois lados por esse denominador, e isso se constitui no que nós fazemos como um cancelamento, né? De modo que essa equação de cima é equivalente a quê? A x igual a x menos 1 menos x vezes a diferença entre x e 1, que equivale a, tá? Bem, eu chego aqui, eu posso subtrair x de ambos os lados, x menos x dá 0, x menos x aqui também dá 0 e se constitui no famoso cancelamento. De forma que aqui é 0, fica um 0 igual a menos 1. E aqui faço logo o produto usando a propriedade distributiva. Menos x ao quadrado mais x. Certo? Que fica equivalente a... Leva tudo para o lado esquerdo. Isso o resultado deu subtrair os termos dos dois lados da equação, tá? Então aqui eu fico com quadrado de x, tá certo? Quadrado de x menos x mais 1 igual a 0. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu resolvo uma equação do segundo grau sem invocar a fórmula de Bhaskara. E eu farei aqui, completando quadrados. E completar quadrados é exatamente o procedimento que gera a forma de Bhaskara. Mas eu farei na origem. Então, eu chego aqui, tá? Escrevo x, o quadrado de x, menos 2, até mesmo para evidenciar outro vício de leitura. 2 vezes x vezes 1/2, tá? Que é o x, é o mesmo resultado. Aqui eu pego, somo o quadrado de 1/2, não tem, eu subtraio. Quarto. Mais 1 igual a 0. Pronto, não mudou nada, ó. É x ao quadrado, aqui é menos x, isso aqui dá 0, né? 1/4 menos 1/4 dá 0, mais 1, mesma coisa. Que é se somente se. Bem, mas com este procedimento, isto é, completando os quadrados, esses três termos formam o quadrado de x menos 1/2. Opa, outro problema. Quadrado de x menos 1/2, olha um erro de leitura. Quadrado de x menos 1/2 é isso aqui, ó. Quadrado de x menos 1/2. Então, não é quadrado de x menos 1/2 a leitura. Ah, é x menos 1/2 ao quadrado. Também não é, porque x menos 1/2 ao quadrado é isso aqui. É x menos quadrado de 1/2. Qual é a leitura correta? Qual é? O quadrado da diferença entre x e 1/2. Evidenciando outro problema. Então, voltemos para cá. O quadrado da diferença entre x e 1/2, menos 1/4 mais 1, dá quanto? Mais 3/4, igual a 0. Que é equivalente a o quê? A diferença entre x e 1/2, o quadrado da diferença entre x e 1/2 igual a menos 3/4. E aqui eu percebo que, bem, esta equação aqui não tem solução em R, porque dado x real, x menos 1/2 é real, o quadrado da diferença entre x e 1/2 é um número real não negativo, não podendo ser igual a menos 3/4. Ou seja, essa equação não possui solução em R,
Mas esta equação, como isso aqui é uma sequência de equivalências, é equivalente a essa. As duas têm o mesmo conjunto de solução. Se x satisfaz essa equação, satisfaz essa. Se satisfaz essa primeira. Portanto, esta equação não possui solução em R, ou seja, não há número real cujo inverso, não há número real x cujo inverso da diferença entre x e 1 seja igual ao inverso de x menos 1. Isso e não enquanto o que eu falei, tá? Essas duas expressões são distintas em cada x real. Continuemos. Vamos resolver essa equação aonde? Nos complexos. Nos complexos dá para resolver. Qual é o número cujo quadrado é menos 1? I, número complexo. I ao quadrado é menos 1. Portanto, se eu pegar raiz de 3 sobre 2, quem é o quadrado disso? 3/4. E se for vezes I, o quadrado disso dá, portanto, o quadrado disso aqui, 3/4, vezes o quadrado de I, menos 3/4. Ou seja, esse número aqui, o seu quadrado, o quadrado desse produto é menos 3/4. Portanto, eu terei esta implicação, equivalência de mais. Não, já está aqui. Isso aqui é verdade. Se somente se, certo? X menos 1/2 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes I, certo? Ou x menos 1/2 é igual a menos raiz de 3 sobre 2 vezes I. Por quê? Porque se esse número ao quadrado dá menos 3/4, colocando um menos aqui, também dá menos 3/4. E daí eu tenho isso, se e somente se, deixa eu colocar aqui, se e somente se, x é igual a 1/2, certo? Mais raiz de 3 sobre 2 vezes I, ou paga isso aqui, já teve o seu propósito, ou x é 1/2 menos raiz de 3 sobre 2 vezes I. Ou seja, o conjunto solução é formado por dois números complexos não reais. Quais são eles? 1 mais raiz quadrada de 3i, essa soma sobre 2, a soma dividido por 2, ou a diferença 1 menos raiz quadrada de 3i sobre 2. Então, essas são as soluções complexas não reais da equação. E em várias passagens eu evidenciei possíveis leituras equivocadas que nós fazemos de expressões algébricas e expressões aritméticas. Essa equação aqui, que deve ser lida como o inverso da diferença entre x e 1 igual ao inverso de x menos 1, não possui solução no conjunto dos números reais. A sua solução, o seu conjunto de solução, é um conjunto formado por dois números complexos não reais. Tá aí. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter chegado até aqui. Deixe seu comentário, seu like ou seu dislike. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificação para mais vídeos. Obrigado.